Meus amados, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus para começarmos o estudo nessa quinta-feira, dia que fez o Senhor. Vamos observar aqui João capítulo 16, irmãos. Vamos fazer uma leitura aqui para nós focarmos mais uma parte do nosso estudo, Evangelho de Jesus segundo João. Nós já estamos aí na sétima parte, né? Louvado seja Deus por isso. Dá uma olhada aí, João 16, vamos ver alguns versículos aí da nossa meditação. Glória a Deus. Né, irmãos? Lá no capítulo 3, Jesus disse, né? Lá no capítulo 3 nós temos o tema deste evangelho de Jesus, que João escreveu, né? E João escreveu lá: e Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que nos acompanha hoje aqui, né? Você que nos acompanha hoje pela live, você também está convidado. Deus entregou seu Filho por você também. Você é muito bem-vindo no nosso meio também nesta noite. Seja bem-vindo em nosso meio, em nome de Jesus. Vamos dar uma olhada, João, capítulo 16, a partir do versículo 1. Diz assim: tenho-vos dito essas coisas, para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram o Pai, e nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade: que vos convém que eu vá? Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: quem é este que nos diz? Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis? E porquanto vou para o Pai? Diziam, pois: que quer dizer isto? Um pouco, não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto? Que disse: um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis? Na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher,
quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz, a criança já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós. Agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Amém, irmãos? Podeis tomar assento em nome de Jesus. Guarde esse versículo, o versículo 22, na última parte, está escrito aí, ó, na última parte, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Ninguém pode tirar a tua alegria. Ninguém pode. Porque você recebeu algo muito importante, o Espírito de Deus. E hoje nós vamos falar sobre ele, não é? Nós estávamos estudando aí na aula passada, né? E nós falamos acerca da igreja no mundo. Então nós vimos aí no ensino passado que perseguiram o nosso Senhor. E também iriam perseguir a igreja. Iam nos perseguir também, né? Só para recordar aqui um último tópico aqui. Diz assim, olha: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Como parte do corpo de Cristo, somos designados a suportar o que restou do seu sofrimento, né? Quer dizer, Cristo padeceu da sua dor e foi para o céu de glória. E nós ficamos para dar continuidade ao seu santo ministério terreno. Então, os aborrecimentos do mundo para com os crentes, por causa do nome de Cristo, nunca passarão. Está escrito. Isto porque o mundo desconhece a Deus, né? Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, porque estivestes comigo desde o princípio. Então Jesus, ele vai dizendo aqui acerca da nossa tristeza na sua partida, mas também no mesmo instante, ele vai nos informando da alegria de nós recebermos o Consolador, aquele que já veio na verdade, né? Aqui ele está dizendo aquele que viria, mas nós já o recebemos, nós já fomos selados, né? Vimos que em João 15, 26 e o 27, Jesus voltou a falar do Espírito Santo, que eu já tinha visto isso antes. João já havia escrito antes acerca de Jesus falando do Espírito Santo. Agora, quando chega no capítulo 16, Jesus vai aprofundar um pouco e falar sobre o Espírito Santo, que é Deus. Jesus voltou a falar do Espírito Santo, o Consolador. Por ele, os discípulos seriam fortalecidos, instruídos e dirigidos. Então, juntamente, testificariam de Jesus e glorificariam seu excelso nome, seu eterno, seu grande e maravilhoso nome. Porque, irmãos, veja bem, antes de nós darmos continuidade aqui, nós vimos os dois discípulos a caminho de Emaús. Quem se lembra? Eles iam tristes. Os dois discípulos estavam com muita tristeza, porque eles tomaram nota que Jesus tinha sido preso, tinha sido crucificado, morto. Para eles tinha acabado tudo. A tristeza que tinha fugido da vida deles, agora voltou. Quando eles encontraram e conheceram a Cristo, eles receberam uma alegria no coração. Eles receberam uma boa notícia. Eles receberam que Jesus era o Salvador. Então eles estavam alegres, estavam com Cristo. Quando Cristo é preso, eles então partem desolados, cabisbaixos, tristes. Mesmo que estivesse dizendo, olha, vamos voltar para a nossa profissão. Acabou. O sonho se foi.
O nosso libertador se foi. A tristeza tomou aqueles homens. E todos nós sabemos o que aconteceu. Jesus, já ressurreto, aparece para eles e consola o coração deles. Mas não era isso que Jesus queria. Porque ele mesmo disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro. Não era ele. Ainda Jesus tinha algumas coisas para fazer na terra. Por exemplo, apresentar-se a Maria, apresentar-se a Pedro, apresentar-se a Tomé, que tinha dúvida no seu coração. Mas esse trabalho de consolar, de confortar, era do Espírito Santo. Mas o próprio Cristo aparece para consolar aqueles dois discípulos. Imagina que privilégio, irmãos. Hoje nós somos consolados pelo Espírito de Deus. Nas tristezas, nas tribulações, nas perseguições do dia a dia, em tudo aquilo que nós sofremos e passamos no mundo. Nós somos consolados pelo Espírito Santo da verdade. Mas aqui, os dois discípulos a caminho de Emaús foram consolados pelo próprio Senhor. Que privilégio, irmãos. Que privilégio é esse aí? A obra do Espírito Santo seria por atuar no coração do crente. Segundo as profecias, ele viria manifestar-se profunda e poderosamente no período messiânico, edificando o povo de Deus. Vamos ver essas profecias, irmãos? Vamos começar na Bíblia? Então, aqui João, ele enfatiza, aqui nós estamos estudando o livro de João, o Evangelho de Cristo, mas nós vemos aqui acerca das profecias que já teriam sido ditas lá atrás, no Velho Testamento, acerca da vinda do Espírito Consolador. Primeiro no livro do profeta Isaías, nós vamos ver lá uma promessa da vinda do Espírito Santo. Isaías 44. Isaías 44, 3. Quer ver? Ali já estão contidas as profecias da vinda do Consolador. Dá uma olhada lá. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu sobre a tua posteridade. Quer dizer, né? Sobre nós hoje também. Nós somos a posteridade. Nós estamos aqui recebendo esse Espírito doce, suave, que nos consola, nos conforta e que nos faz vir a uma reunião como essa. Talvez cansado, talvez perseguido, talvez machucado, magoado, mas nós viemos a uma reunião adorar ao Senhor, porque nós recebemos esse Espírito. Olha lá, e derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Agora veja lá em Ezequiel, mais uma promessa da vinda do Espírito Santo. Ezequiel 36, 26. Quer ver? Outra profecia acerca da vinda do Espírito Consolador, do Espírito Santo. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um... Que Espírito é esse, irmãos? É o Espírito Santo de Deus. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Mas, irmãos, para que esse Espírito novo possa fazer morada no homem, esse coração de pedra aí tem que sair. Deixa eu te dizer uma coisa, por que é que muitos não conseguem mudar? Nem mesmo frequentando igrejas. Por que muitos não conseguem mudar a sua atitude, o seu modo de viver? O coração continua de pedra. O coração novo não foi trocado. O Espírito Santo de Deus não consegue entrar. E aí o crente não muda. Não muda. Fica do mesmo jeito. 2 passos para frente, 30 para trás. Não consegue amadurecer espiritualmente falando. Ao invés de se tornar maduro na fé, se torna menino. Ainda com bastante idade, volta para trás e se torna menino na fé. Por quê? Porque o coração é de pedra. Então, aí está
mais uma profecia dentre outras, que já fora feita por Deus. O próprio Deus traz, usando os seus santos profetas, ele traz essa profecia acerca da vinda do Espírito Santo. Agora no capítulo 16 mesmo, do verso 1 aqui, nós lemos aqui, do capítulo 1, ou seja, do verso 1 ao verso 15, os discípulos abatidos, veja só, nesse instante aí, quando Jesus fala que ele vai, mas aí não vai deixar eles órfãos, porque Jesus falou que eles iam ficar tristes, lembra do texto? Do 1 ao 15, Jesus disse, olha, vocês vão ficar tristes, e veja que ali há uma conversa, um diálogo entre Jesus e os discípulos. Jesus falou, vocês vão ficar tristes, mas depois vão ficar alegres. Eles não entenderam nada, missionário. Eles não estavam entendendo, irmão Deus Deus. Eles queriam entender o que Jesus estava falando, mas a linguagem não estava entrando neles. Eles perguntaram, mas que negócio é esse? Como assim? Tu dizes que nós vamos ficar tristes e depois vamos ficar alegres? Que negócio é esse aí? Que história? Eles não estavam entendendo. Então os discípulos estavam abatidos, porque o mestre disse que ia partir. Abatidos pela tristeza ante a iminente partida do mestre. Ouve-no agora atentamente. A esta altura o mestre só podia conscientizá-lo das muitas e dolorosas provações que os aguardavam. Sua advertência era para que, na hora das provações, eles se lembrassem das suas palavras. Versículo 4. Vamos ver, missionário? Lá no capítulo 15, que nós lemos, versículo 4. Olha aí, irmãos. Jesus só queria que os seus servos, discípulos, se lembrassem das suas palavras. No momento de dor, de luta, de aflição, de perseguição. Nós temos que fazer o quê? Que lembrar-se das palavras de Deus. Amados, mas como é que faz para se lembrar das palavras de Deus? Quando a gente lembra de alguma coisa é por quê? É porque a gente tem elas, a gente viveu elas. Se a gente não tem a palavra de Deus no coração, como é que a gente vai se lembrar dela? Perdão, 16. 16:4. Perdão, 16:4 está lá, olha. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, que hora, irmãos? A hora dele ser perseguido. A perseguição romana começou depois. Muitos eram decapitados, eram mortos, jogados nas covas, nas arenas, queimados, vivos, crucificados. Vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava... Quer dizer, quando Jesus estava com eles, Jesus estava ali traçando segurança para eles. Eles se sentiam seguros. Nós falamos aqui acerca dos discípulos de Emaús. Quando o mestre estava junto, eles tinham confiança. Jesus foi crucificado, morto. E eles não entendiam que Jesus ia ser ressuscitado. Eles não acreditaram. Então para eles tudo estava perdido. E aqui Jesus não falou isso antes, porque estava no meio deles. Eles estavam vendo o quê? Curas, sinais, milagres, prodígios, maravilhas. Eles estavam vivendo o sobrenatural, porque o mestre estava entre eles. E agora? Jesus disse, mas naquela hora, vocês têm que se lembrar dessas palavras que eu estou dizendo para vocês. A promessa é que eles não ficariam sós. Era isso o que Jesus queria que eles se lembrassem. E é isso também, meus irmãos, que nós temos que lembrar. Nas horas mais difíceis da nossa vida, quando não tem ninguém. Quando não tem ninguém para desabafar, quando não tem ninguém para contar, para orar junto, para chorar junto. É nessa hora que nós temos que se lembrar das palavras de Cristo. Que palavra foi essa? Eu não vos deixarei órfãos. A promessa é que eles não ficariam sós. Viria o Consolador, que teria por fundamental missão convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está lá no verso 8, né? Acho que é bom, né, dar uma olhada também, né? 16, versículo 8. Estas palavras disse Jesus aí para eles, ó. E quando ele vier, quem? O Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado,
e da justiça e do juízo. Quer dizer, quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo. Então, primeiro, o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado. Por isso que uma pessoa, quando vem para Cristo, tem muitos que dizem, você tem que crer. Não, tem que se arrepender primeiro, depois crer. Se arrepende primeiro, porque se não se arrepender, não vem a Cristo. Então, primeiro não é crer, primeiro é se arrepender. Se arrepende primeiro do pecado. Olha lá, o Espírito Santo vai convencer o homem do quê? De que ele é pecador, como fez comigo. Me convenceu de que eu era pecador e que eu precisava nascer de novo. Então o Espírito Santo, ele convence o homem de que ele está errado, de que o caminho que ele está andando vai dar em nada, vai dar em morte. E depois, da justiça. Que justiça é essa? Nós vivemos um mundo de justiça, irmãos? Não. Quanta injustiça não há no mundo. Nós nascemos no meio da injustiça, da fome, do abandono, da corrupção. Quanta injustiça! Então ele vai convencer o homem, olha, isso não é justo. Quantas coisas nós vivemos que não é justo? Está vendo? Nós temos que passar por aquilo. Nós entendemos que não é justo, mas nós temos que passar por aquilo. Porque não depende de nós. Mas o Espírito Santo, ele é quem convence o homem de que não é justo. O apóstolo São Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele diz, aquele que furtava, agora não furte mais. Antes trabalhe com as suas próprias mãos. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, olha, não é justo você tirar dos outros. O justo é você trabalhar com as suas mãos e ajudar quem precisa. Mas não é justo você tirar dos outros. Então quem é que faz isso? Quem convence a pessoa que furta não furta mais? A pessoa que trafica não trafica mais? A pessoa que se prostitui não se prostitui mais? É o Espírito Santo de Deus que vai convencer o homem da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. O juízo é o quê? É aquilo que muitos não creem. O céu e o inferno. Muitos não creem. Muitos não creem. Dizem o que para nós? O inferno é aqui. O que tem que ser pago, tem que pagar aqui. Então, é o Espírito Santo quem vai convencer o homem de que o inferno não é aqui não. De que é preciso cumprir a justiça de Deus. E passar também pelo juízo de Deus. O homem nasce no pecado. Vamos continuar, irmãos. Vamos dar sequência. Tal missão estaria intimamente ligada ao testemunho de Cristo. Teria a finalidade de levar o homem a um estreito relacionamento com Cristo em toda a sua perfeição e santidade. Assim, o coração temente a Deus reconhece sempre, olha só que frase maravilhosa. Assim, o coração temente a Deus reconhece sempre o seu estado de pecador. Missionário, Lucas capítulo 5, versículo 8. Hoje, irmãos, hoje tem Bíblia. Ô glória! Que frase linda, irmãos. O homem não pode nunca, não importa a estatura que ele esteja, espiritualmente, não importa. Ele nunca pode se esquecer da sua condição de pecador. Nunca. Olha o que está escrito lá. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Ô glória! Está vendo, meus amados? Pedro era o líder. Pedro era aquele que Jesus chamou para apacentar suas ovelhas. Pedro era um homem de confiança de Cristo. Mas um dia, e ele já andava com Cristo há tempo aqui, irmãos. Ele já andava com Jesus há muito tempo. Ele já era o líder. Lembra quando ele falou, Pedro, quando você se converter, aí você prega para os teus irmãos. Amados, Jesus falou isso só para o pastor da igreja, só isso. Os irmãos se lembram? Ele só falou isso para o pastor da igreja, Pedro. Ô Pedro, deixa eu te falar uma coisa, já pensou, irmão? Jesus falou para ele, falou, Pedro, olha, se converte primeiro.
Depois que você se converter, você pode pregar. Pedro não entendeu nada. Falou, aí, como assim? Quando Pedro entendeu isso, olha o que ele respondeu aí, irmãos. Ó, isso aqui é quando o homem entende que é dependente de Cristo. É quando o homem entende que tem que ser de joelho. É quando o homem entende que não importa a posição que ele ocupe na terra, lá diante de Deus ele não é nada. Eu vou repetir, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Oh, glória a Deus. Você que nos ouve nessa noite, que nos assiste, Jesus te ama muito. Não pense que nós estamos dizendo que nós temos que reconhecer que somos pecadores, que você é menos ou você é mais. Entenda uma coisa, Jesus te ama. Ele quer que você reconheça a Cristo, a Ele como Senhor e Salvador. Se o homem ignora o sacrifício de Cristo, permanece no pecado. Mas se o aceita, alcança a salvação. Quanto à justiça, esta pode prevalecer em nós, pois que em Cristo Jesus consumou-se a justiça lá. A justiça foi consumada em quem? Em Cristo. Por que, irmão Zé Luiz? Porque o homem caiu. O elo de ligação de Deus com o homem foi quebrado através de Adão e Eva. E foi ligada essa ponte de novo através de quem? De Jesus. Através de Jesus foi cumprida a justiça de Deus. E se o homem aceita Cristo, ele passa a ser justificado por Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho. A vitória do Cristo ressurreto é o penhor da derrota final do príncipe desse mundo, o diabo. A ressurreição e a ascensão de Jesus revelam sua própria pessoa como padrão perfeito da justiça, aceito pelo Pai. Olha que frase maravilhosa. Aqui o autor está dizendo que Cristo, ele é o padrão perfeito. Nós somos santos. Por quê? Porque nós somos separados para Cristo. Nós não somos perfeitos. Jesus é perfeito. Nós somos santificados nele que é perfeito. Mas nós não somos perfeitos. Nós corremos, como o missionário disse, nós corremos e nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia, para chegar à estatura de varão perfeito, para morar com ele na glória. Romanos capítulo 4, missionário. Hoje tem Bíblia. Ô glória! Glória a Deus. Romanos capítulo 4, versos 20 a 25. Um texto maravilhoso, veja bem. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Olha aí. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Abraão, irmãos. Ora, 23. Não só por causa dele está escrito que lhes fosse tomado em conta. 24. Mas também por nós, a quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. Quem que ressuscitou o nosso mestre, irmãos? Deus, o nosso Pai, o qual por nossos pecados, o homem tem que reconhecer isso aqui, ó. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa... Meu amado, talvez você diz, eu sou justo, eu pago as minhas contas, eu tenho um bom relacionamento com a minha família, com os meus vizinhos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós nascemos em pecado. Nós temos uma altíssima conta com Deus. O Filho do Deus vivo morreu na cruz por nós. Ele deu o seu Filho por nós na cruz do Calvário.
para a justificação de nossos pecados. Nós pecamos contra Deus lá no Éden. Lá no Éden, a nossa ligação com o Pai foi cortada. E nós, homens, meros mortais, não tínhamos condições de nos ligar a Deus novamente. E por Cristo nosso Senhor, nós somos ligados novamente. Você é restaurado agora com o Pai, através de Jesus. Oh glória! Ele convencerá do juízo. O Espírito Santo testificará da consumação da obra redentora de Cristo na cruz, incluindo o julgamento de Satanás, não é? A antiga serpente que enganou Eva lá no paraíso. Não pense que aquele erro vai ficar por aí mesmo. E vai ter que pagar por aquilo lá. E já foi julgado por aquilo. Ele já foi julgado por enganar Eva lá. Hein? O Espírito Santo opera por meio daqueles a quem dá dons espirituais. Olha lá. Está vendo? Fazendo lembrar tudo quanto vos tenho dito, aplicando assim as verdades de Deus à vida atual. Este também anunciará as coisas que hão de vir. Está lá no versículo 13, né, do capítulo 16. Glorifica a Jesus e assim podemos reconhecer o ensino que é ministrado no poder do Espírito de Deus. Versículo 14, missionário, do capítulo 16. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Quem? O Espírito Santo. Jesus está dizendo, ele vai me glorificar aqui na terra, porque há de receber do que é meu. O que é de Cristo, irmãos? A glória, a majestade. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força. Nós já estudamos aqui. E o Espírito Santo é Deus. E vou-lo há de anunciar. Há alguns que falam sobre e tentam explicar acerca da Santa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí eles levam num texto onde Jesus estava pregando para os judeus. E fala que os demônios são expulsos pelo dedo de Deus. Eles querem dizer isso. Que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o dedo de Deus era o toque do Espírito Santo. Amados, eu não... Os faz alusão ao sol, né? A luz do sol queimando na pele. Amados, eu fico com a manifestação do Espírito Santo e essa dispensação maravilhosa, aonde Deus entregou o seu Filho primeiro. Seu Filho cumpriu a justiça na terra, nos salvando, e partiu para o seu lugar de glória, como estamos estudando, e de lá enviou o nosso Espírito Santo, enviou o Santo Consolador para estar conosco. Eu fico aí, eu não quero me envolver em raciocínios humanos, fico na Bíblia, irmãos, e já está bom demais para nós. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Os efeitos da morte e ressurreição de Cristo. João agora, ele vai continuar dizendo, do versículo 16 até o versículo 33. Nós temos no versículo 20. Missionário, por favor, meu pastor. Nós temos no versículo 20 a menção dos efeitos da morte e ressurreição de Cristo sobre os discípulos. Tristeza, choro e lamentação. Olha lá. Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Lembra dos discípulos esperando lá o dia do Pentecoste? Imagina que eles estavam lá, irmãos, esperando, tristes. E aí desce o que, irmãos? O Espírito Santo. Eles começam a falar em línguas estranhas, cada um na língua da sua própria nação. Imagina, irmãos. E os homens do mundo, e o mundo achou que eles estavam bêbados, ébrios. Mas aqui Cristo deixa para eles
essa consolação. Diz, ó, num certo tempo, vocês vão estar chorando sim, com tristeza, mas a hora da alegria vai chegar também. Vou ver aqui. Glória a Deus. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. No 22, né? E aos discípulos estava reservada uma alegria permanente. Desde aquele momento, toda oração seria feita em nome de Cristo, isto é, de acordo com a sua vontade e para a sua glória. Isso é importante, mas dá uma parada, irmãos. Versículo 23. Aqui nós vamos dar uma paradinha, que é algo que nós precisamos tomar um tempinho aqui para nós meditar e aprender com o que João deixou escrito. Essa aqui são palavras do nosso mestre. Aí, no capítulo 16, o nosso mestre está dizendo. E veja aí que e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Ele vô-lo há de dar. Quando nós lemos a Bíblia e passamos por este texto, logo nós entendemos que é importantíssimo o poder da oração, e é. Mas quando nós lemos, nós só tomamos nota da importância da oração e do poder dela. Claro, nós vivemos aí, nós sabemos do alicerce que era descermos na oração. Mas aqui é bom nós entender por que Jesus falou isso. Vamos parar para pensar, irmãos, e meditar. Hoje, nós oramos, fazemos uma oração a Deus em nome de Jesus. Através de Jesus, nós oramos ao Pai. Nós não temos condição de falar direto com Deus. Então, nós falamos em nome de Jesus. Por quê? Porque através dele, nós recebemos a justificação. Ele cumpriu a justiça de Deus. E através dele nós podemos orar e chegar a Deus. Falar com o Senhor. O véu foi rasgado, agora nós podemos falar. Em nome de Jesus. Mas, até então, eles oraram de que forma, meus irmãos? Vamos pensar? Como que era a oração deles, então? Quando Jesus estava no meio deles, ele já orava pouco, quase nada. Porque o mestre estava ali. Mas quando eles iam orar, eles oravam como? Será que oravam como era feito na lei? Lembra quando Jesus estava agoniado e convocou eles para a oração? Jesus disse, mas vocês não conseguem orar nada? Você não pode orar nem um pouquinho comigo? Vocês vêm comigo, andam comigo, não pode orar comigo nada, nem um pouco? Porque quando Jesus subiu, passou a noite orando, voltou, ele estava dormindo, cansado. Em nome de quem que eles oravam? A Bíblia não fala nada aqui. Mas eles oravam como no tempo da lei mesmo. E eles estavam ali com Cristo, quando a coisa apertava, onde eles iam, irmãos? Lembra do episódio da tempestade no mar? Quando a tempestade se levanta na nossa vida, o que nós faz? Vai orar. Vai pedir conselho para os pastores, orar. Mas, e lá, na tempestade do mar? O que eles fizeram? Começaram a tremer, com medo. Jesus dormindo, eles foram lá, mestre, o senhor não se importa? Nós vamos tudo morrer. Eles foram falar com Jesus, pedir socorro. Eles foram orar, irmãos? Não. Porque Jesus estava com eles. Agora que Jesus parte para o Pai e vai enviar o Consolador, Jesus fala para eles, quando vocês for orar agora, vocês vão pedir aonde? Jesus falou, eu vou ensinar vocês a orar agora. Eu não vou estar aqui para orar por vocês. Eu não vou estar aqui para acalmar o mar. O Espírito Santo vai estar aqui. Mas quando vocês orar agora, vocês vão pedir. E vocês vão receber. Mas só se vocês pedirem. Entende, irmãos? Por que é gostoso estudar a Bíblia? Quando nós lemos a Bíblia em casa, talvez nós passamos em textos que nós não notamos a profundidade daquele texto. Olha a profundidade aí. Agora nós estamos entendendo. Jesus diz, vocês têm que orar em meu nome. Vocês vão ao Pai em meu nome, e Ele vos concederá. Porque está aí o Espírito Santo no vosso meio agora.
E Ele tem o que é meu. Ele vai me glorificar, porque Ele tem a essência que está em mim. Ele é Deus também. Aleluia. Glória a Deus. 23. Os discípulos passam então a expressar sua fé em Jesus. Olha lá, do versículo 29 ao 31. Acho que é bom dar uma olhada também, né, missionário? Vamos aproveitar, já estamos aqui quase no finalzinho aqui. Vamos lá, vamos aproveitar esse tempinho. Verso 29 a 31. Jesus ensinou e depois eles começaram a praticar. Eles entenderam. E lá, depois no próximo capítulo 17, Jesus vai orar sozinho. Mais uma vez. Aí ele faz a oração sacerdotal. Nós já estudamos aqui. Olha lá. 16, 29 primeiro. Vamos ver. E disseram-lhe os seus discípulos. Os irmãos perceberam que no capítulo 16 é um diálogo, não é? Jesus falando e os discípulos perguntando e Jesus respondendo. É um diálogo. É o que então, irmãos? Hoje. Seria o que isso aqui hoje? Uma oração. Seria uma oração. Nós vamos a Cristo orar e esperamos a resposta de Deus, não é? Quem nos auxilia nisso? O Espírito Santo de Deus. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma lá. Olha só, vamos prestando atenção. 30. Até há pouco tempo atrás, Jesus falava com eles por parábolas. Para quê? Para que eles entendessem o que Jesus estava falando. E agora, como é que eles vão entender? Através do Espírito Santo. Através do Espírito. Quem revela a palavra de Deus para nós? É o Espírito Santo. Mas antes, Jesus falava com seus discípulos por parábolas, para que eles pudessem entender. Agora, conhecemos que sabes e não precisas de que alguém te... Por isso, cremos que saíste de Deus. Oh, glória! Eles estão glorificando a Deus nesse instante. 31, missionário. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eita, coisa gostosa é estudar a Bíblia, né, irmãos? Coisa gostosa é estudar a Bíblia Sagrada, irmãos. Não tem coisa melhor. Só o céu. Só o dia que nós vamos para lá. Aí não precisamos mais estudar, porque a palavra estará glorificada na nossa frente. O Verbo divino, o Cristo. Aleluia. Oh, glória. Mas mostram-se imaturos quanto à base da fé. Jesus põe em dúvida a fidelidade deles, prenunciando a sua deserção. No 32, vamos dar uma olhadinha. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos. Lembra da diáspora? Perseguidos. Cada um para a sua parte, e me deixarei só. Por que, irmão, deixarei só? Ele vai ser preso. Pedro é o que mais corre, não é? É o que mais corre é o Pedro, não é? Jesus falou para ele: quando você se converter, Pedro, aí você pode pregar. Não é? Porque, irmãos, falar a Bíblia, recitar a Bíblia é muito fácil, irmão. Mas não é só recitar. Nós temos que estudar, ler, estudar e guardar e praticar a Bíblia. Não é? Porque o que mais se vê é recitadores de Bíblia. Mas quando vai apertar mesmo, não sai nada. Não é verdade? Quando aperta, não sai nada. O crente que lê a Bíblia, que estuda e que pratica a Bíblia, quando você espreme é que nem um limão, o caldo sai, a unção sai. O que recita a Bíblia não tem nada, não guarda nada, não pratica nada, quando você apertar, quebra, esbagaça, porque só tem ouro, não tem nada, está seco. Mas o que pratica a palavra, sai a unção, o caldo, a unção que desce do céu. Oh, glória! Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus mostra para eles a incredulidade deles, o abandono. Mais uma vez eles vão abandonar Jesus. Amados, tomemos nota desse versículo.
Nós temos que tomar cuidado também para nós, na nossa vida, não abandonar Cristo. Não é verdade? Muitas vezes nós podemos até frequentar a igreja. Às vezes, em frequentando a igreja, em algum momento nós abandonamos a Cristo. Em crer nele, em acreditar nele, em guardar a nossa fé, no momento mais difícil. Aqui, foi um momento difícil, o que eles fizeram? Cada um para um lado, cascou fora. Não é assim? O crente que não tem raiz é assim, quando aperta ele casca. Apertou um pouquinho, cutucou o pecado de estimação, tchau. Não é? Mas louvado será Deus, aqui não. Aqui se tem raiz. Louvado seja o nome do Senhor. Ô glória. Mas confiando na vontade do Pai que está sempre com ele, revela ainda nos discípulos que sua fé deverá fundamentar-se na sua vitória sobre o mundo. Verso 33 para encerrar. Deixa eu pôr aqui meu... Oh, glória a Deus. Verso 33 e nós encerramos. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Igreja de Cristo, o próprio Senhor está dizendo para nós: no mundo tereis aflições. Nós estamos vendo a aflição, mas nós temos que ter fé, continuar, porque o nosso Cristo, ele venceu o mundo por nós, e a nossa fé é o que vence o mundo. A nossa fé nele é o que vence o mundo. Continuemos, irmãos. Não tem. Exatamente. Acrescenta. Por isso a importância de estudar a Bíblia como ela é. Sem pôr nada e sem tirar nada. Do jeito que ela é. Ela não precisa de nada, irmão. A Bíblia não precisa da minha ajuda. A Bíblia não precisa do doutor colocar uma vírgula, um ponto. Não. A Bíblia, ela foi revelada pelo Santo Espírito de Deus e ela está conosco. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos nesta noite. Eu agradeço a minha oportunidade, irmãos. Eu quero fazer uma última oração com os irmãos, agradecendo esta oportunidade que me foi confiada pela nossa liderança, pelo santo ministério. Vamos orar. Vamos pedir a Deus dessa oração, irmãos, que segure na nossa mão, para que no momento de aflição, de dor, como nós vimos, nós tenhamos fé, porque a vitória, irmãos, é nossa, porque nós somos mais que vencedores. Pode doer, a pedra pode furar os nossos sapatos, nós podemos chorar de dor, de tristeza, de abandono, solidão, mas Jesus venceu por nós, e nós somos mais que vencedores, porque foi Jesus que venceu por nós. A vitória é nossa, a vitória está nas nossas mãos, ela foi conquistada na cruz do Calvário por nós. Você que está assistindo esta live, você é mais que vencedor. Jesus quer te dar uma vida melhor, Jesus quer lavar a tua alma, o teu espírito, Jesus quer te dar algo que você nunca viu, nunca experimentou. Então aproveite e experimente aquilo que Jesus te oferece nesta noite. Ore conosco, ore. E você que está nos assistindo, ore conosco nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, por esta oportunidade. Te agradecemos pelo sacrifício salvífico na cruz do Calvário. Muito obrigado, meu Deus, por esse grande privilégio para conosco. Nós estamos com um coração alegre, agradecido, Senhor, porque entendemos o quanto o Senhor amou o mundo, o quanto o Senhor nos amou, sendo nós pecadores, estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Agora tem nos dado a vida eterna, Pai. Te louvamos, te agradecemos, Senhor. E nós pedimos por esses que nos ouvem, por esses que nos assistem, Senhor, para que também o Teu Espírito, para que a Tua mão bondosa alcance a todos, trazendo a justificação pela vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus Santo, graças te damos por tudo que tens feito por nós. Muito obrigado, Senhor. E nós te pedimos, salve as pobres almas que estão vagando perdidas no mundo, Senhor. Salve, Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite. E já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, irmãos.
Graças a Deus. Segura apertado. Glórias a Deus, aleluias. Como é bom aprender da palavra do Senhor. Como é bom aprender da palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar toda a igreja em nome de Jesus. Querendo o Senhor, quinta-feira estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir. Você que tiver essa oferta, só depositar aqui no altar do Senhor. E estaremos retornando aos nossos lares. Já temos orado, temos aprendido a palavra do Senhor, temos louvado ao Senhor. E o que nos resta é retornar aos nossos lares. Levante as suas mãos juntamente comigo nesta noite. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.